Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Sejam bem-vindos de novo aqui ao canal das Crianças IBR, aqui do YouTube. Obrigada por estarem aqui e aprendendo mais da Palavra de Deus. Será que você já está com a sua Bíblia aí na sua mão? Eu já estou com a minha Bíblia aqui, ó. E vamos continuar estudando a nossa série De Volta para Casa, em que aprendemos sobre como Deus trouxe o seu povo, o Israel, os judeus, de volta para sua casa depois de muitos anos exilados, longe, sendo escravos lá na Babilônia por causa do seu pecado contra Deus, da sua idolatria, não é? O livro que nos conta sobre isso é, quem lembra? O livro de Esdras. E hoje nós vamos estudar aqui, ó, capítulo 6, dos versículos 16 ao 22. Esdras 6, de 16 a 22, tá bom? Vamos lá, abre a sua Bíblia rapidinho, peça ajuda para a mamãe e para o papai, se você precisar. Enquanto isso, eu vou abrindo a minha Bíblia aqui, que está atrás dessas bexigas. Por que você trouxe essas bexigas para a aula hoje? Quem assistiu à última aula lembra que teve festa em Israel. Por quê? Depois de muitas dificuldades, de muitos problemas para terminar de construir o templo, finalmente, com a ajuda de vários reis, o povo de Deus, Israel, conseguiu terminar o templo. Eles conseguiram terminar o templo de Deus. Então, quando eles terminaram esta grande obra, eles fizeram festa. E por isso eu trouxe essas bexigas aqui para lembrarmos de festa. É claro que naquela época, muito tempo atrás, não tinha bexiga, né? Mas eu trouxe bexiga aqui hoje porque nas nossas festas de hoje em dia sempre tem bexiga, né? E foi uma grande festa, crianças. Eles, o povo, os judeus, os sacerdotes, os levitas, o povo que voltou do exílio, todos eles festejaram ali. Foi uma grande festa e não só uma festa, como também um momento de oferta pelo pecado. Sim, vocês lembram do Holocausto? Que era uma oferta queimada com fogo que Deus tinha pedido para que eles fizessem, tinha mandado eles fazerem para purificá-los do pecado, para limpar o pecado deles. Então, naquele dia, olha só, para purificar todo o povo, eles ofereceram como oferta, que número é esse daqui, ó? 100 novilhos, que é tipo um boi pequenininho. Esse daqui é um boi adulto, né? Eu coloquei só para vocês lembrarem que era tipo um filhotinho de boi. 200 carneiros ofereceram também naquele dia. Também ofereceram, olha só que número é esse aqui. 400 cordeirinhos, que é o filhotinho da ovelha. Bastante, né? 100, 200, 400 e também 12 cabritinhos, que é o filho da cabra. Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês lembrarem que eu não tenho os filhotinhos, né? Mas para vocês lembrarem o bichinho que foi oferecido em holocausto: novilhos, carneiros, cordeiros e cabritos. Muitos animais foram ofertados ali, queimados diante de Deus para purificar, para limpar o pecado do povo, gente. Bastante ofertas, não é mesmo? E além disso, vocês podem ver lá no versículo 19 desse capítulo aí, que voltaram muitos judeus do cativeiro e junto com eles, eles colocaram levitas e sacerdotes lá no templo. Levitas e sacerdotes eram pessoas que trabalhavam no templo. Eles faziam os serviços que precisavam ser feitos ali, né? Que cuidavam do templo de Deus. E como eles não tinham templo havia muitos anos, precisavam estabelecer: você é o sacerdote, você é o levita que vai cuidar do templo nestes dias. E aí estabeleceram várias pessoas para cuidar em vários dias diferentes, vários sacerdotes e vários levitas. E para terminar essa festança toda,
eles também comemoraram a Páscoa. Sabe a Páscoa que nós comemoramos até hoje? Fizeram a festa da Páscoa e depois a festa dos pães asmos. Vamos lembrar com a Pro sobre a Páscoa que vocês estudaram logo com a Pro Isabela? Lembra que a primeira Páscoa aconteceu quando Deus libertou o seu povo por meio do sangue do Cordeiro na porta e nos umbrais das suas casas, lá quando eram escravos do Egito. O anjo do Senhor passou matando os primogênitos, mas não matou o primogênito na casa dos israelitas, porque eles tinham pintado as suas portas com sangue. Então o anjo não fez mal nenhum àquelas famílias e Deus os livrou da morte naquele dia. Então a Páscoa sempre era comemorada em Israel, mas eles não podiam comemorar, não estavam comemorando mais porque estavam exilados longe de casa. Mas agora tinham voltado e por isso festejaram a Páscoa, celebraram a Páscoa, assim como nós celebramos até hoje para lembrar da libertação, de que Deus tinha separado eles, livrado eles. Além disso, fizeram a festa dos pães asmos, que era logo depois da Páscoa. O que é um pão asmo? Eu trouxe esse pãozinho aqui, ó, bem fininho, para mostrar para vocês o que é um pão sem fermento. Esse daqui tem fermento, mas como ele tá assim fininho, ele ilustra bem o que é um pão asmo. Sabe quando a mamãe faz pão ou bolo? Pergunta para ela: mamãe, você coloca fermento no pão e no bolo? Ela vai falar: claro, meu filho, que eu coloco fermento, senão o bolo não cresce, senão o pão não cresce. Então, um pão asmo é um pão sem fermento, é um pão que não cresce, ele fica assim, ó, fininho. Mas espera aí, Pro, por que tinha uma festa que chamava Festa dos Pães Asmos? A Festa dos Pães Asmos, ela mostrava que o povo de Deus tinha que ser como um pão sem fermento, como se o fermento fosse o pecado. Tinha que ser um pão sem pecado, sem fermento, separado. E este pão aqui mostra, a Festa dos Pães Asmos, com esse pãozinho aqui, mostra como deve ser o povo de Deus, separado do pecado, separado do mundo pecador, assim como o pão sem fermento. Entenderam? Então, essas duas festas, a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos, também foram celebradas naquele dia. E a Bíblia diz, olha lá no finalzinho do capítulo 6, que eles tinham se alegrado com regozijo. Por que se alegraram? Porque Deus tinha mudado o coração dos reis. Lembra que a gente falou disso na aula passada? Deus tinha mudado o coração dos reis para que eles terminassem aquela obra do templo. E qual que é a lição que nós aprendemos com essa aula de hoje, com esse texto que nós estudamos, crianças? Lembra que eu falei da Páscoa e dos pães asmos? Que a Páscoa falava da libertação que Deus tinha dado e os pães asmos da separação do pecado, para que o povo não se contaminasse. Então, a lição é a seguinte, ó. Deus separa e purifica. Como assim, Pro? Deus separa, você sabe o que é separar, né? Eu tenho duas coisas, eu vou separar uma da outra. Eu vou separar isso disso, vou afastar, vou separar. Então Deus separa e purifica. Purificar é tornar puro, perfeito, santo, sem pecado. Quem será que Deus separa e purifica? O seu povo. Ele separou Israel, separou dos outros povos, fez um povo só para ele e purificou Israel através daqueles sacrifícios que ele determinou, que ele mandou fazer, aquelas ofertas pelo pecado, não é? Então Deus separa e purifica. Mas Deus separa e purifica só Israel? Claro que não. Afinal, Deus hoje em dia purifica de uma outra forma as pessoas que ele quer separar. Quem lembra? Através de Jesus, Deus purifica os crentes. Você crê em Jesus? Então você foi separado. Você estava no meio de muitas pessoas incrédulas e Deus pegou você e separou para Ele. E também te purificou,
te limpou pelo sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que é o nosso Salvador. Então, assim como ele fez com o seu povo lá, há muito tempo atrás, o seu povo lá em Israel, hoje ele ainda separa e purifica aqueles que creem em Jesus. Eu espero que você, criança, que você, menininho, que você, menininha, creia em Jesus, esteja separado do pecado, purificado por Jesus. Você não é igual àquelas crianças que não conhecem a Deus. Você é separado por Deus, tá bom? Olha o que esse versículo ensina pra gente. Tá lá em Levítico 20, 26. Olha só. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Vamos falar de novo agora entendendo? Olha lá. Sejam santos, falando conosco, pois eu, o Senhor, sou santo. Então é Deus falando, eu sou santo, então sejam santos, sem pecado. Separei-os de todos os outros povos. Separei, Deus tirou a gente do meio dos outros povos, nós não vivemos mais como eles. Para serem meus, nós cristãos pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor. Ele fala, vocês são meus. Então nós não agimos, não vivemos, não pensamos, não fazemos como aqueles que não conhecem a Deus. Tá bom? Espero que vocês se lembrem dessa lição e que Deus os separe cada vez mais, os purifique a cada dia, até que o nosso Salvador Jesus volte e moremos com Ele para sempre em santidade total, totalmente sem pecado, tá bom? Então esta foi a nossa aula de hoje e na aula que vem, finalmente nós vamos descobrir por que esse livro chama Esdras. Nós estamos estudando há 6 capítulos, né? E ainda não apareceu nenhum Esdras. Quem será esse tal de Esdras, hein? Espero você na próxima aula para a gente descobrir e aprender mais um pouco sobre a verdade de Deus, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!